Sim, galera, é exatamente o que vocês leram no título. Essa aqui é a tier list dos melhores Sasukes de todos os tempos. E você deve estar se perguntando, como assim melhores Sasukes? Não só tem um? Só tem um, tecnicamente. Mas existe um conceito que talvez próprio vocês já devam ter percebido, mas tem muitos personagens em várias mídias que passam muito a vibe do Sasuke, tá? Claro, nessa lista aqui tem personagens que vieram antes do Sasuke, de fato. Então, tecnicamente, o Sasuke que passa a vibe deles, mas como a minha primeira referência foi o Sasuke, né? Então, pra mim, esses personagens que se parecem com ele. Então, é isso que eu tô levando em consideração aqui nessa tier list, tá? Não tô dizendo que os outros são cópia do Sasuke nem nada, são só personagens que por algum motivo me lembram o Sasuke. E eu vou dizer o que eu tô usando como um parâmetro para achar alguém parecido ou não com ele. Primeiramente, normalmente eles são os personagens que são opostos ao protagonista, ou seja, são rivais a ele. Normalmente é um personagem mais solitário e quieto, costuma ser mais estiloso que o protagonista, mais habilidoso ou tão habilidoso quanto o protagonista, e muitas vezes é o personagem favorito dos fãs. Normalmente os fãs preferem ele ao protagonista porque o protagonista é meio sem graça e esse cara é muito foda. O fator poder de raio também ajuda e o cabelo preto também. Então vamos lá, vou ranquear esses personagens aqui. Primeiro, o Code de Digimon Frontier, Digimon 4. Por que o Code tá aqui? No que ele se assemelha ao Sasuke? Primeiro, as roupas azuis. Ok, mas isso aí, tá ligado? Você vai dizer, qualquer um faz a roupa azul. Beleza. Mas a roupa azul só ajuda em todo o resto, tá ligado? Pra deixar mais parecido ainda. Ó, tem um cabelo preto, beleza. Ele é solitário, quer fazer tudo sozinho. Mas depois ele se junta com a equipe, tal qual o Sasuke. Ele é, tipo, o segundo mais forte. O tão forte quanto o protagonista, tá ligado? Ele e o Takuya, que é o protagonista do... Tipo, todas as crianças são os protagonistas desse Digimon, tá? Mas os dois são os mais importantes, tanto que no final só eles ganham uma Digievolução a mais, que... Eu não lembro o nome da Digievolução, se tem um nome especial, mas tipo, é a Digievolução Fera junto com a Digievolução Espírito, e junta lá e eles fazem uma mais foda. O outro vira o Kaiser Greymon, e ele, o Metal Garurumon, não. É alguma coisa com Garurumon. Ele vira um lobão com uma bazuca no braço, muito foda. Então, cara, ele tem todas as características, assim, principais do Sasuke, tá ligado? Ele é mais da hora que o protagonista, tá ligado? Ele é mais sério, ele é mais estiloso, tão poderoso quanto, às vezes mais poderoso, ele é apresentado como sendo mais habilidoso que o personagem que é o principal, mas como eu disse, todos são, mas que tem um que é claramente mais importante que os outros, e ele é um deles. Mas bem, ele é mais habilidoso que o cara, ele parece mais legal e tudo isso. E por isso, eu tô colocando ele aqui em quase se compara ao Sasuke, porque ele é muito foda. E tipo, no anime dele, que é o Digimon, ele é basicamente o Sasuke de lá, tá ligado? Ele é o segundo cara mais foda. Depois do Sasuke seria depois do Naruto. Eu acho ele mais foda que o Naruto, mas beleza, o Naruto como a protagonista acaba ficando como mais foda. Tá, mas eu perdi muito tempo aqui já no Code, agora a gente vai pro Seishomaru de Yu Yu Hakusho não, Inuyasha. Eu não vi Inuyasha, tá? Mas eu sei que esse cara, tipo, só de olhar, eu sei, ele passa a vibe totalmente Sasuke, mano. Totalmente. Pelo que eu pesquisei aqui, que não foi muito, não, só pesquisei imagem e entrei na wiki pra saber o nome dele, e aí eu li uma parada, ele parece que é é um meio-irmão do Inuyasha. É mais forte que o Inuyasha, e eu vi aqui numa lista que ele é tipo o personagem mais forte do Inuyasha, ou algo assim. Então, pelo que eu entendi, ele é um cara mais estiloso que o Inuyasha. Ele parece ser meio solitário, meio sombrio e tal, essas coisas aí. E mais forte que o Inuyasha, né? Então ele passa totalmente a vibe Sasuke também, cara. De tudo que eu sei dele. Eu não vou botar em quase se compara, porque como eu disse, eu não assisti, né? Então não consigo parear bem. Mas ele é um emo foda. Temos que botar aqui que ele é um emo foda. Vamos ter que concordar. Quem viu o Inuyasha aí comenta se ele é muito foda mesmo ou só tô brisando. Mas tá aí. Segundo, Bleach é um caso curioso, tá? Deixa eu mudar aqui. Bleach é um caso curioso porque eles têm dois Sasuke, mano. Não, vamos lá. Primeiro, cabelo preto. Esse é o Oryu, cabelo preto. Segundo, ele vem pra ser tipo o antagonista do Ichigo no começo, tá ligado? Ele vira meio que um rival.
E ele começa parecendo mais habilidoso, porque ele sabe mais sobre os Hollows, ele sabe como derrotá-los mais facilmente, ele usa umas técnicas mais estratégicas, ele é mais sériozinho, ele quer resolver as coisas sozinho. Em determinado momento ele vai pro lado do mal, tal qual o Sasuke, aí ele tem que ficar enfrentando o Ichigo. Eles são meio que rivais destinados, já que ele é um Quincy e o Ichigo é um Shinigami, por mais que o Ichigo também seja Quincy, né? O cara é tudo, mas normalmente o Ichigo é mais Shinigami, né, do que Quincy, e esse cara é totalmente Quincy. Então eles têm esse embate aí, tal qual o Sasuke e o Naruto. E eu só não digo que esse cara é o Sasuke do Bleach, mano, porque ele não tem uma importância tão alta quanto o Sasuke. Tipo, no final eu acho que ele tem, mas ele deveria ter no anime inteiro, sabe? Porque o Sasuke desde sempre ele tem sido muito forte, tal qual o Naruto. Em algum momento o Naruto supera, e depois ele supera de novo e tal, mas nunca fica tão distante. Mas tem um determinado momento nesse anime que o Ichigo só atropela o Ryu em habilidade e o Ryu se torna até irrelevante pra história. Então ele não vai subir pra quase se compara, mas ele é um emo foda. Chega perto. Agora o Byakuya. O Byakuya é assim, mano. O Byakuya tem toda a parada também dos anteriores de ser solitário, ser mais sériozinho, ter habilidades naturais, tá ligado? Ele aparece como sendo um grande rival pro Ichigo lá no começo. Ele é o vilão final do... Vilão, né? Ele é o oponente final do Ichigo no arco da invasão da Soul Society. E, cara, ele funciona basicamente como o Sasuke, velho. Tanto em habilidade como em personalidade, aparência, essas coisas. Ele é muito mais estiloso que o Ichigo. Por isso ele vai quase se comparar ao Sasuke, tá? Porque se fosse pra ser um Sasuke de Bleach, seria esse cara. Esse cara, sim. Esse cara que sempre o poder dele tá quase acompanhando o Ichigo mesmo. O Ichigo supera ele muito com o decorrer do tempo, mas ele tá sempre ali ficando mais forte de novo. Então ele vai ficar quem quase se compara, mano, porque ele é foda. Agora a gente tem o Tobio Kageyama, de Haikyuu. Cara, esse cara aqui ele é o Sasuke por ser o carinha que tem o cabelo preto, o carinha que é o Dark, tá ligado? No anime dele ele é a sombra e o outro cara é o sol. Então, tá ligado? Ele passa a vibe do Sasuke, tá ligado? Só que ele passa bem menos que os outros. Por isso que eu vou botar em cópia barata. Ele também é mais sériozinho e tal, mas na dele também, né? Ele tem até um bagulho de... que, pelo que eu me lembre, que ele jogava muito sozinho, querendo ser o melhor, mas ele não era tão bom assim sozinho, tá ligado? Aí ele conheceu o outro cara lá, o Hinata, né? E aí ele com o Hinata eles conseguem ser muito melhores juntos, porque ele consegue fazer o Hinata ser um cara muito mais foda com os passes dele, mas ele não passa muito a vibe Sasuke, tá ligado? Ele é só o Sasuke por ser o amigo do protagonista, barra rival, que é mais emozinho, e é isso. Mas ele não é tão foda. Agora o Virgil, de Devil May Cry, esse cara é totalmente a vibe Sasuke. Todas as paradas dos outros, de ser mais misterioso, mais estiloso que o protagonista, mais na dele. Ele faz tudo, tipo, muito mais foda que o Dante, teoricamente, né? Aí vai de você de achar ou não, mas eu acho umas coisas dele muito mais foda que o Dante. Ele também, normalmente, é muito mais poderoso que o Dante, porque ele é o boss do jogo, né? Normalmente. E aí, como ele é a máquina, ele parece mais roubado, mas não sei, os dois é meio empatado o poder, tal qual o Naruto e o Sasuke. Então, pra mim, ele quase se compara, mano. Quase compara, sendo um dos mais poderosos aqui. E aqui a gente tem o Sasuke, né? Na tier list do Sasuke não podia faltar o Sasuke, né? E ele quase se compara a ele mesmo, cara. Não, brincadeira, ele é ele mesmo. Ele vai estar aqui porque não tem um rank maior, né? Mas é o Sasuke. Ele representa tudo aí, o cara é foda. Agora a gente vai ter dois Kamen Riders. O primeiro é o Kamen Rider Dark Knight, do Cavaleiro Dragão. Ele... o que é semelhante no Sasuke, ele? Porque ele é a versão mais cool, né? A versão mais legal do protagonista. O protagonista é o Cavaleiro Dragão, todo vermelhinho lá. E ele é a versão mais séria, né? Mais escura, mais... Eu tô falando da versão do Kamen Rider Cavaleiro Dragão americana, tá? Eu não vi a versão japonês, que é a original, mas deve ser a mesma coisa. Então, tipo assim, ele é mais legal que o protagonista, tem mais habilidade, ele é meio que o mentor também do protagonista. E é isso. Eles não chegam a ser rivais, apesar de se enfrentarem em algum momento, mas... não chegam a ser rivais e tal, mas... Ele vai pelo lado de ser o cara solitário, que faz tudo sozinho, e é mais foda, tá ligado? Não sei se ele quase se compara, cara.
Mas, quase se compara, véi. Eu gosto desse cara. Agora temos o Kamen Rider. Eu não sei o nome dele de Kamen Rider, mas o nome do personagem que vira essa armadura aí é o Tobio. Não. É o Gentoku Rimuro. É do Kamen Rider Builder. E ele é similar ao Sasuke por quê? Por ser mais foda que o protagonista, claro. Por ser mais poderoso que o protagonista em determinado momento. E tem a parada de que ele era do mal. E veio pro grupinho dos mocinhos, né? No final isso acontece aí. Se você não viu, foi mal spoiler, mas é muito da hora esse cara, mano. No começo eu achava esse personagem uma merda, mas todo o arcozinho dele de redenção, de entrar no grupo dos mocinhos é muito foda. Esse cara é muito pica. E, mano, eu não sei explicar direito a vibe que ele passa de Sasuke, porque você tem que assistir, cara. Tudo que ele faz é meio Sasuke das ideias, tá ligado? Então, vou botar em emo foda, porque ele não é mais foda que o Cavaleiro Negro ali, né? O Dark Knight. Mas ainda assim, ele é muito da hora. Agora a gente tem o Draco Malfoy, que eu acho que é a definição de revoltadinho. Mas vamos combinar aqui, né? Que no universo de Harry Potter, se alguém seria o Sasuke, seria o Draco Malfoy, né? Rival do Harry Potter. Ele fica na Sonserina, que teoricamente é os carinha mais revoltado e tal, que seria tipo o clã Uchiha. Ele tem uma certa coisa com cobra, tal qual o Sasuke, mas é só uma coincidência mesmo. E ele é o carinha, que é do mal, mas não é rival do Harry Potter e tal. Eles ficam meio que tentando um ser melhor que o outro, mas nem tanto, né? Não é tão perceptível isso quanto o Sasuke e o Naruto. Por isso que eu boto em revoltadinho. Eu não gosto muito desse personagem aqui, não. Em termos de Sasuke, ele não é tanto assim, então vai ficar em revoltadinho. Agora, Severo Snape, que também é de Harry Potter. E aqui eu vou explicar. Ele parece ainda mais Sasuke que o próprio Draco Malfoy, um Sasuke, a versão adulta ainda de Boruto. E se você considerar o universo de Harry Potter antes do Harry Potter nascer, tá ligado? Na época do pai dele, esse aqui era o Sasuke do momento. O Snape era o Sasuke do momento, cara. O cara que parecia ser do mal, mas não era. Era muito habilidoso, tá ligado? Habilidoso pra caralho. Tem esse cabelão aí, esse estilão. Parece mais foda que os outros caras que são mocinhos. Então, Sasuke. Por isso ele vai subir revoltadinho pra emo foda. Acho que esse cara aqui é a definição de emo foda. Agora a gente tem um Todoroki, de My Hero Academia. Aí você se pergunta, Matheus, por que você escolheu o Todoroki e não o Bakugou? Porque o Bakugou é um otário. Não, brincadeira. Não, ele é um otário, mas não foi por isso que eu não escolhi ele. Eu não escolhi ele porque ele não tem muito a ver com o Sasuke, a não ser o fato dele ser rival do protagonista. Mas até aí o Todoroki também é. E é um rival muito melhor. Porque o Bakugou, cara, ele é todo estressadinho, fica gritando, fazendo bagunça, alvoroço. O Sasuke não faz isso. O Sasuke quietinho, na dele. Não precisa ficar gritando pra provar que é foda, ele vai lá e faz, tá ligado? O cara, e tal qual o Todoroki, que é mais quietinho, mas na dele, ele só chega e é foda. Tem problemas familiares, igual o Sasuke. Vamos jogar essa aí. E é isso, cara. Ele passa a vibe Sasuke pra mim, do My Hero Academia. Não sei como mais explicar sobre isso. Ele só é o Sasuke do My Hero Academia. E eu vou botar em emo foda, porque ele não chega a ser porque ele não tem tanta importância na história de My Hero como o Sasuke tem, tá ligado? Isso até me deixou meio decepcionado com esse anime, porque eu queria que ele fosse mais foda, que ele fizesse mais coisas. Eu não li inteiro, tá? Mas até onde eu vi, e até que foi bastante, eu diria metade ou mais da metade, ele não faz nada de muito relevante na história, tá? Ele não é um Sasuke da história, mas ele é legal. Agora a gente vai pro Kurapika, que é bem onde o Sasuke se inspirou, né? E aí vem várias coisas que são parecidas, né? É por isso que eu tô dizendo, esse aqui, o Sasuke não veio depois, né? Então, tecnicamente, o Sasuke copia ele, mas eu tô usando o Sasuke como referência, então não sei se deu pra entender, mas mesmo ele tendo vindo primeiro, aqui a gente vai comparar ele ao Sasuke e não comparar o Sasuke a ele. Então, beleza. Ele tem os olhos vermelhos, olhos do clã dele, que tem poderzinho também, igual o Sasuke. Ele é mais quietinho, ele busca vingança, ele é mais sério, mais estrategista, mais concentrado nas paradas. Ele fica meio irritado também, tipo, muito irritado quando encontra o pessoal que fez coisas contra o clã dele. Então, ele é o Sasuke do Hunter x Hunter, né? O Kurapika. Só que
E eu vou botar em quase se compara, tá? Porque ele é muito foda. Ele quase se compara até porque o Sasuke é inspirado nele, como eu já falei. Agora, o Hunter x Hunter é foda porque tem dois Sasuke, que é o Killua. É onde o Killua entra como o Sasuke. Primeiro tem poder de raio, que não é uma das coisas mais importantes pra ele. Eu acho que é sim. Porque em termos de personalidade ele não parece tanto, apesar dele ser mais sombrio e tal, mas na maior parte do tempo ele é todo alegrinho quando tá com o Gon. E ele é rival. Rival e amigo do protagonista, tal qual o Sasuke. Então, em Hunter x Hunter, ele seria dos caras que mais representa o Sasuke. Por mais que o Kurapika apareça mais. Eu não vou botar ele em quase se compara, porque eu acho que o Kurapika é mais foda que ele. Mas ele vai ficar em emo foda. Agora a gente tem o Akutagawa, é esse o nome, né? Akutagawa, de Bungo Stray Dogs. Ele é rival do protagonista, sim. Eles sempre estão em conflito e tal. Ele tem uns poderes mais a ver com sombra, coisas mais da escuridão. Não lembro direito o poder dele, mas pelo que me vem na cabeça, ele controlava as sombras. E é isso, é por ser um rival, por ter cabelo preto, ser todo estilo preto assim, ser quieto, ser solitário, rival do protagonista. Eu diria que ele é um emo foda, tá? Daria pra pôr em revoltadinho, mas ele é muito mais foda que o Draco Malfoy, mano. Muito. Riei. Ó, aqui. Outro cara que veio antes do Sasuke, de Yu Yu Hakusho. Eu não assisti Yu Yu Hakusho, eu li muitos poucos capítulos do mangá, vi o Riei, mas tipo, não vi muita coisa dele. Então assim, ele é, de fato, toda a vibe do Sasuke, mas não tenho muito o que dizer sobre ele. Então, tipo assim, eu vou dizer que o Sasuke caminhou para que ele pudesse correr. E eu sei, foi o contrário. Não precisa me xingar. Mas eu vou ter que botar aqui, porque eu não conheço muito sobre ele. Agora a gente tem o Grey, de Fairy Tail, que eu também não vi. Mas ele passa totalmente a vibe do Sasuke, cara. Totalmente a vibe do Sasuke. É amigo do Natsu. É meio que o oposto dele, né? O Natsu é fogo, esse cara é gelo. Ele faz sucesso com as minas? Eu acho. Eu acho. Eu não vi o anime, então não sei. Mas tem cara de que faz. Tem cabelo preto. E é isso. Acho que essas são as semelhanças. E ele, não sei se ele é sériozinho e tal, mas ele parece ser. Quando eu assistir o anime eu vou descobrir. Então, eu vou botar aqui que o Sasuke caminhou pra que ele pudesse correr. Mediante isso, ele vai ficar aqui. Agora a gente tem o Goenji, de Inazuma Eleven. Cara, o Goenji, ele não parece tanto com o Sasuke, tá? Ele parece mais por ser, tipo... Ó, pensa aí, no Super 11. Quem seria o Sasuke? O Goenji, né? Vamos seguir uma lógica aqui? Se eu falasse Sasuke do Super 11, você, na sua mente aí, qual personagem viria imediatamente? Considerando só o Super 11. Ignora o Inazuma Eleven Go. Vamos falar dele mais tarde. Só o Super 11. Seria o Goenji, né? Que é o carinha mais de boa, mais na dele, mais sériozinho, que leva o esporte muito a sério, tals. É mais descolado que o protagonista, que é o Endo. O Goenji é muito mais descolado que o Endo. Mas ainda assim, não seria o protagonista, porque ele não é pra ser o protagonista. Ele não é pra ser o carinha animado que vai animar todo mundo. É o cara que vai chegar e resolver os problemas. Que era o que o Goenji faz, e o Sasuke também. Então, eu vou botar em Lembo foda, tá? Não vou botar em quase se compara, porque quem quase se compara ao Sasuke é o Tsurugi de Inazuma Eleven Go. Esse cara aqui é totalmente o Sasuke. Todo emozinho, todo dark, com golpes de trevas e os caramba. Ele é basicamente o Goenji do Inazuma Eleven Go. Já vem essa aí também, todo sériozinho, se preocupa com futebol. Antes era do mal, né? Era do Instituto? Não é Instituto, do regime? Esqueci, mano. Mas ele era do pessoal que tava controlando o futebol na Zuma Eleven Go. Depois ele vem pra cá. Ele também tem outra ligação com o Sasuke, que é o fato do irmão dele. Ele tem um irmão mais velho também, que é um exemplo pra ele e também era muito bom nas coisas que se propõe, tipo, no anime do Sasuke. O que era ser muito bom? Ser um ninja foda. O Itachi era. O que é ser muito bom no Super 11? Ser muito bom no futebol. O irmão dele era. E ele tinha muita admiração pelo irmão. O irmão também tava doente, tal qual a do Sasuke. Eu não lembro se o irmão do Tsurugi morre. Não lembro. Mas eu acho que não, né? Porque isso é meio triste, né? Foi um desenho assim pra criança. Mas eu acho que não. Mas o irmão dele, de qualquer forma, não volta a jogar na linha temporal correta, né? Então ele aqui é o Sasuke. Ele é o Sasuke, eu considero quase que se compara, e ele é foda. Agora a gente tem o Jiro de... Eu não sei se na tradução da dublagem o Jiro permaneceu com esse nome mesmo, mas quando eu pesquisei tava assim. Ele é o Sasuke do Blue Dragon? Blue Dragon, né? É, Blue Dragon. Que é aquele desenho que os caras fazem uma sombra saírem das costas dele, assim, e são
E o do protagonista é um dragão azul muito foda, e o desse cara é um minotauro muito louco. E ele é o Sasuke por quê? Porque ele é o cara quieto, mais da hora que o protagonista, muito habilidoso. E é isso. E é meio que rival do protagonista. Tipo, eles são amigos meio rivais. A rivalidade deles não é tão explorada assim, mas, tipo, ambos estão tentando evoluir junto, um ser tão forte quanto o outro. E é isso. Eu não vou botar em emo foda, porque, sei lá, eu só vi Blue Dragon. Blue Dragon mesmo, esse nome tá parecendo estranho, mas eu acho que é. Porque eu só vi isso quando era criança, não lembro direito, mas eu achava foda. Mas eu não sei, então vou botar em revoltadinho. Agora a gente vai pro Kyoya. Nossa, o Kyoya é revoltadinho mesmo, né, mano? Ele é o Sasuke do Beyblade por quê? Por ser rival do Jinka, né? Só por isso. E por ser todo lobo solitário, né? Literalmente. Ele vai treinar com lobos. O que meio que tira o solitário. Mas ele quer fazer tudo sozinho, quer superar o Jinka a qualquer custo, quer ser mais foda que ele, e eles normalmente são bem parelhos, né? O nível de força. Ele normalmente perde. Eu não lembro dele ganhando tantas vezes. Eu acho que ele só ganha da primeira vez. É, né? Não sei. Mas eles. É isso. E ele é revoltadinho, cara. Não chega a ser um Sasuke, não. Ele não chega a ser foda igual o Sasuke. Tem outros personagens no Beyblade que seriam mais o Sasuke em termos de. Sei lá, de ser legal. Mas eles não se encaixam em nenhuma outra coisa, então não daria pra dizer muito. Em termos de personalidade, eles eram totalmente opostos ao Sasuke, tá ligado? Tipo, eu queria pôr o Masamune aqui. Só que o Masamune é muito animadinho pra ser o Sasuke, não tem como. Mas eu preferi o Masamune do que o Kyoya como rival do Jinka. Mas tá, agora a gente tem o Megumi, né, de Jujutsu. Só vi a primeira temporada. Esse cara, nossa, esse cara passava muita vibe de que ia ser o Sasuke do Jujutsu, cara. E eu não sei se ele foi, né? Mas eu acho que não, cara. Pelo que eu sei, ele não faz nada muito foda, não. Na primeira temporada, pelo menos, não faz. Mas ele é mais quieto na dele, invoca umas sombrazinhas lá, né? Pelo que eu lembre. E é isso. Ele tem a aura Sasuke. De, de ser o quietão das sombras. Mas de ser foda, não parece ter, não. Então eu vou botar em Sasuke caminhou para que ele pudesse andar. Agora a gente tem o Gil Thunder. Esse aqui eu admito que eu exagerei, tá? Ele não tem muito a ver com o Sasuke, ele só tem poderes elétricos. E eu acho ele foda. É isso que ele se assemelha com o Sasuke, ele não tem mais nada. Ele não chega a ser muito relevante pra história do Nanatsu. Tipo, na primeira temporada parece que é, mas na segunda eles são tão tirados pra merda que o respeito deles cai 100%. Então, uma cópia barata, cara. O Gyutanda é uma cópia barata. Se ele se tornasse, tipo, uns caras foda de Nanatsu, tá ligado? Que ficasse com um nível de poder equiparado aos pecados até o final, o que não é o caso, até onde eu sei, mas ele não consegue, né? Então, cópia barata. Agora a gente tem o Kylo Ren de Star Wars, as sequels, né? E o Kylo Ren é o Sasuke de Star Wars, né? É o Sasuke de Star Wars, cara. O cara vai pro lado sombrio, ele é mais da hora que a protagonista, ele é muito foda, tem um sabre de luz muito pica. Desde a primeira vez que ele aparece, ele demonstra ser muito habilidoso com a força, com o sabre de luz, em batalha, em tudo, comandando o exército. O cara é muito foda. Ele também tem esse cabelinho aí que parece o do Sasuke. Ele também é meio emozinho, né? Meio maluquinho da cabeça, querendo vingança e bater em todo mundo. O cara passa totalmente a vibe do Sasuke. E ele é muito foda. Então ele vai ficar aqui em quase se comparar ao Sasuke. É isso. Agora a gente tem um Genichiro, que é de Sekiro, né, o jogo. Ele também se assemelha ao Sasuke. Ele tem poderes de raio, né? Consegue soltar uns ataques de raio na briga. E ele se assemelha ao Sasuke pelo cabelo e por ser o rival do protagonista. Tipo, a gente enfrenta esse cara umas 3 vezes no jogo, né? Sem considerar o desafio que tem, os desafios que você pode fazer depois do jogo, mas não faz parte da história. Então, pra mim, ele é tipo, se fosse ter um Sasuke em Sekiro, seria esse cara, né? Vamos concordar aqui, né? Se você jogou Sekiro e já assistiu Naruto, você fazendo essa associação simples assim, no instinto você diria que o Sasuke de Sekiro é o Genichiro. Acho que até rimou. E é isso. Ele vai ficar aqui em emo foda, porque ele é foda. O Zuko quase se compara ao Sasuke, cara. Ele passa a vibe do Sasuke, mano. Eu não tenho o que dizer, cara. Não tenho o que dizer, cara. Ele é muito pica, cara. Ele é mais da hora que o Avatar, na minha opinião. Ele tem todo o arcozinho também de redenção, de começar sendo
inimigo. O Sasuke não é bem assim, ele meio que vira inimigo depois do começo, né? No final do clássico e o começo do Shippuden, mas whatever. Ele é o inimigo, depois vira amigo, vira um dos aliados mais fortes, ele é muito foda e é isso. Agora a gente tem o Zero. Essa aqui é uma das associações bem... Zero de Mega Man. Uma associação bem simples, né? Se o Mega Man é o Naruto, do universo dele, porque ele é o protagonista, o Zero, que é o cara, segundo cara mais foda, né? Ou tão foda quanto, e que é mais maneiro esteticamente. E ele é mais maneiro em tudo, né? É o Sasuke do Mega Man. Quase se compara ao Sasuke, tá, talvez, não sei. Não, eu vou, Agora, o Proton Man, que é basicamente a mesma coisa, só que tipo o Zero do Mega Man X, né? O Proton Man é o Zero do Mega Man normal. Ele não é tão da hora quanto o X, ou quanto o Zero do Mega Man X, mas tudo que eu falei do Zero serve pra ele, basicamente. Só que ele não é tão estiloso, então ele vai ficar em emo foda. Agora a gente tem o Shadow. O Shadow, sim, é um Sasuke de respeito no universo de Sonic. Ele é mais estiloso que o Sonic, mais habilidoso, tem poderes mais foda. Normalmente dá uma surra no Sonic, né? Obviamente depois ele apanha, porque o Sonic é o protagonista e tal. Mas, né, analisando de forma lógica, ele deveria ganhar, né? E ele também é todo na dele, que gosta de fazer as coisas sozinho, tal qual o Sasuke. Agora a gente tem o Yuno. Não vi Black Clover, mas desde que eu vi esse cara eu falei, é o Sasuke. É o Sasuke de Black Clover. E vocês vão concordar comigo, né? Eu não sei onde colocar ele, então vou botar em caminhou para Sasuke caminhou para que ele pudesse andar, porque eu tenho certeza que esse cara, de certa forma, tem inspiração no Sasuke. E agora a gente tem 2 de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Arquive, especificamente, que nos outros Yu-Gi-Oh! Eu não consegui achar um cara que fosse muito um Sasuke, né? O Shun, os dois aqui de Yu-Gi-Oh! São do Arquive. O Shun, ele é o Sasuke porque ele quer vingança, o Yuto também, e eles são mais, como é que se diz, mais sombrios na história, né? Eles são os caras sérios que estão sempre irritados e tal, mas são muito fortes. E, eles são dos caras duelistas mais fortes do Arquive. Uns dos. E com certeza são os mais fortes da dimensão do Axis. Então, vou botar em emo foda, tá? Acho os dois muito pica e passam uma vibe do Sasuke no Arquive, no Yu-Gi-Oh! Arquive. Aqui a gente tem o Shun do Bakugan, que em algum momento da minha vida eu vi o Bakugan. E esse cara é o Sasuke de lá. Eu não consegui dizer nada sobre ele porque eu não lembro. Mas ele é. É simples assim, ele é o Sasuke de lá. Então ele vai ficar em emo foda. Aqui tem 2 Vegeta, né? Porque eu errei na hora de fazer isso aqui. Eu não sei porque tem 2 Vegeta. Alguma coisa deu errado. Tá, o Vegeta. Ele seria o Sasuke... Não. Revoltadinho. Ele seria o Sasuke só por ser o rival do Goku. Eu, sinceramente, não sei se Dragon Ball veio primeiro. Eu acho que veio, sim, né? Primeiro que Naruto. Mas tanto faz. A questão não é essa. A questão é que no universo de Dragon Ball, o Vegeta seria o Sasuke. Né? Que é o rival do protagonista. Os dois têm uma briguinha idiota. Querem sempre se superar. São os mais poderosos dos seus animes. Se um não resolve o problema, o outro vai resolver. Eles vão se ajudar pra derrotar o mal maior. É o Sasuke de Dragon Ball. Ele tem revoltadinho. Primeiro porque ele é revoltadinho. E segundo porque eu não gosto tanto dele. E eu não acho ele um emo foda. E em questão de estilo, ele não é tão estiloso como o Sasuke deveria ser, né? Por causa desse cabelo ridículo. E é isso. Perdeu por causa do cabelo. Agora a gente tem um personagem que eu acho que ninguém conhece, né? Que é o Ryuto Asmiya. Acho que Asmiya tá errado. Eu acho que é Asamiya. Tá, mas tanto faz. Esse cara é do... Vou falar em português porque eu não lembro direito como é em espanhol. Em espanhol não. Em espanhol, em japonês. Que é o discípulo mais forte da história. Kenichi, o discípulo mais forte da história. Ele é o Sasuke de lá porque ele é o rival do protagonista. E é mais forte que o protagonista. E passa a vibe de ser muito mais foda que o protagonista. E é isso. Por isso que ele é o Sasuke. Ele tem emo foda por causa disso. Bem, é isso, cara. Depois de falar Sasuke não sei quantas vezes nesse vídeo, falar estiloso, vibe, sombrio e solitário também não sei quantas vezes, eu vou terminar esse vídeo por aqui. O que você tira desse vídeo? Não sei, cara. Não sei. Que existem vários personagens que eu considero parecido com o Sasuke por aí. Comenta aí se tem algum personagem que eu esqueci que você acha que seria o Sasuke da obra dele. E mesmo que você ache que eu não esqueci, tenta pensar em uma obra que não tá aqui e fala qual seria o Sasuke dessa obra. Tipo, em Ben 10, qual seria? Ah, o Kevin. Não botei porque eu não acho que seja muito parecido, mas
pensando logicamente, seria o Kevin. Mas é isso, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Curte aí, deixa o like. Valeu, falou.